O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, episódio de número 211, numa produção da Central 3. Toda quinta-feira pinga um novo podcast no seu tocador de preferência e estamos no Instagram, em Central Cine Brasil. Você muito nos ajuda se puder seguir, compartilhar as postagens, fazer o podcast chegar a mais gente interessada pelo cinema brasileiro. Eu sou Paulo Júnior, o programa de hoje tá cheio e tem duas partes que eu vou tratar de explicar logo aqui no começo. Primeiro eu converso com o nosso Bruno Graziano, membro aqui do podcast, que tá lá no Festival de Cinema de Berlim. Ele é diretor de fotografia de Betânia. Betânia estreou no último final de semana, no domingo, dia 18, mas a gente vai falar de forma mais aprofundada de Betânia na semana que vem, no nosso próximo programa, numa entrevista com o diretor Marcelo Botta. Por enquanto, o Graziano traz primeiras impressões da estreia do Betânia. A gente fala também sobre Cidade Campo, novo longa da Juliana Rojas, e fala de dois curtas brasileiros exibidos lá em Berlim, Quebrante, da Janaína Wagner, e Lapso, da Caroline Cavalcante. O Grazi conversou com as duas diretoras após as sessões, então a gente vai ouvir a entrevista dele com a Caroline, de Lapso, e a entrevista também com a Janaína, diretora de Quebrante. No segundo bloco do programa, já por volta de mais ou menos uma hora e pouquinho, a gente vai falar de Levante, filme que estreia nessa quinta-feira, 22 de fevereiro, e eu conversei com a diretora, a Lila Hala, e com a protagonista, a Ayomi Domênica, que vive a Sofia. Muito legal falar de Levante, muito legal ver Levante chegando finalmente ao circuito, e de antemão já recomendo demais que quem acompanha o Central Cine Brasil corra para o cinema para conferir Levante e depois, como sempre, as notícias, dá um giro pelas novidades do cinema nacional. Começamos então com um papo que eu gravei com o Graziano, falando direto de Berlim. Vamos nessa. Aqui na Betânia, canário não canta só, em cima daquela serra, já canta dos curiosos. Minha avó me conta que já tinha gente morando aqui nos Lençóis quase 200 anos atrás. Foi só em 1982 que criaram o Parque Nacional dos Lençóis. E as pessoas que já moravam aqui foram proibidas de ter água, luz e esgoto. A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Dali Grazi, como estamos aí em Berlim? Salve, Paulo Júnior, no meio do rigor do inverno aqui em Berlim, mas no meio do calor desse festival, primeira vez aqui, primeira participação no festival e aproveitando muito o frenesi do Festival de Berlim, que é realmente uma festa do cinema que eu nunca tinha visto igual. A gente vai falar mais de Betânia semana que vem, um programa especial para tratar do filme com o diretor Marcelo Botta, mas conta um pouco aí pra gente da recepção, de como a sua vivência aí com Betânia também te mostra um pouco do interesse do público europeu, internacional pelo cinema brasileiro. Como que está sendo circular com Betânia aí? Olha, Paulo, o Betânia estreou no dia 18, um domingo, num cinema chamado Zoopalast, que é um cinema histórico aqui de Berlim, é um cinema centenário que sofreu uma reforma muito rigorosa no começo deste século, e que tem uma das maiores salas e uma das maiores telas e uma das melhores projeções aqui da capital. São 800 lugares, é um cinema de rua que fica coladinho aqui com o Zoológico de Berlim, num bairro nobre aqui da cidade. O festival colocou a World Premiere de Betânia num dia muito nobre, que é o domingo, e logo no começo do festival. Isso demonstrou uma força muito grande, né, do filme dentro da Mostra Panorama, que historicamente é uma mostra que abraça os filmes brasileiros,
E a sessão foi incrível. Ela foi uma sessão um pouco diferente, porque o diretor, Marcelo Botta, ele conseguiu trazer, além do elenco e da equipe, uma trupe de artistas, né? Pessoas que fizeram parte do filme, mas também alguns outros artistas, para realizar uma apresentação de boi no começo e no final da sessão. Então, o festival, entendendo a importância deste acontecimento, abriu um tapete vermelho fora do protocolo, porque o tapete vermelho, historicamente, ele é uma característica dos filmes da competitiva, lá na Berlinale Palace, que é o palco principal. E o Betânia conseguiu essa atenção gigantesca num domingo, sala cheia, muita gente procurando ingressos sem conseguir. A sessão foi muito calorosa, teve muitos aplausos, né? O filme foi aplaudido durante vários minutos, depois foi aplaudido de pé. E teve o Q&A, que são as perguntas e respostas após a sessão. Entrevista com praticamente todo o elenco teve o seu direito de fala. Foi muito emocionante, porque o elenco são maranhenses, que muitos deles, a maioria deles tiveram sua primeira participação num cinema, num filme de longa-metragem. E teve o luxo de ter a apresentação do Tião Carvalho, que é ator do filme, é um grande mestre de cultura popular, um mestre de boi, muito conhecido no Brasil, e que deu uma palhinha ali de algumas músicas. Então, assim, foi um grande acontecimento. O Merten, Luiz Carlos Merten, crítico de cinema, que escreve para o Estadão, Estado de São Paulo, ele cravou como a mais bela sessão até agora da Mostra Panorama. E eu acho que realmente dificilmente uma mostra ou alguma exibição vai se igualar à de Betânia, até porque o filme é um filme brasileiro em todos os sentidos, né? É um filme pulsante, é um drama, é uma comédia, é um filme musical, é um filme que explora os dramas dos personagens. Muito legal o Botta ter conseguido levar a turma do boi, do Maranhão, essa festa, esse folguedo muito típico do estado, e que conseguiu ter uma palhinha ali, ser apresentado para o público em Berlim. A gente vai falar mais do Betânia semana que vem, Grazi, para se aprofundar sobre o filme, mas só para fechar, para a gente falar dos outros brasileiros, fala um pouco aí da sua impressão de ver o trabalho nessa telona. A fotografia em Betânia, ela é muito impactante, de fato, né? Seja pela beleza natural, né? De fato, né? É muito impactante para a gente viajar pelos lençóis maranhenses e acompanhar todo esse espaço, e também pela forma com que o filme retrata a protagonista, né? É um retrato que, por vezes, ele tem uma característica até mais documental, de fato, ficar perseguindo a Betânia ali em várias situações, e eu acho que um dos pontos altos do filme, de fato, são os planos, são as formas com que o filme resolve olhar para a Betânia ao longo das suas 2 horas. Como é que foi ver o filme na telona, finalmente? Olha, é emocionante, né? Não tem outra palavra. Eu já havia assistido o filme no Cinesesc em São Paulo, numa sessão que a gente fez para a equipe para conseguir aprovar o DCP, que é a cópia digital de projeção hoje em dia, né? E o Cinesesc eu considero uma das melhores salas de São Paulo, né? Tem uma projeção muito boa, em todos os sentidos, som, a imagem, a disposição das cadeiras, a tela. Eu sou um cara meio rigoroso, eu sou um nerd de sala de cinema, né? Então eu sou muito chato com isso. E no Cinesesc eu já tinha tido uma impressão incrível, mas nada se compara ao que a gente viu aqui no Zoo Palace. É aquele tipo de cinema que tem cortina e que a tela ela toma todo o espaço, assim, e você não tem uma cadeira com uma visualização ruim, você não tem um pedaço da sala com um som ruim. Então é uma experiência cinematográfica de excelência. Nada igual mesmo se compara. E foi legal assistir com os colegas, né, com os amigos, quer dizer, o Raoni, que foi o responsável pelo som, a Mariana, que foi responsável pela arte, o Márcio, que foi o responsável pela montagem. Todos estávamos aqui. O Gabriel, o produtor, o Marcelo, o coprodutor, o Botta, que é o diretor, e todo o elenco, o Caçula, a Nádia, Diana, que é a nossa protagonista, o mestre Tião, o menino Ulisses, que é um adolescente que está deslumbrado aqui, primeira viagem fora do Brasil. Então, assim,
a Amy Paixão, que faz uma participação especial, que é uma DJ trans muito famosa lá no Maranhão. Então, assim, todos sentados um do lado do outro e todo mundo chorou. E depois foi todo mundo festejar aqui num bar em Berlim, com presença de muita gente aqui da cena de cinema aqui da alemã. Então, um dia de festa, um dia marcante. O World Premiere é realmente uma experiência que fica na memória. Grazi, vamos dar um giro pelos outros filmes brasileiros aí em Berlim. Cidade Campo, da Juliana Rojas, é outro longa a fazer a sua estreia. Será que eles olham pra gente também? Você ouviu falar de uma barragem que estourou em Minas? Morava lá. Eita. Ele chegou a preparar o solo? Nunca me disse o que ia plantar aqui. O filme tem duas histórias que tratam de migração entre a cidade e o campo, como o próprio título já diz. Primeiro, depois de um rompimento de uma barragem na terra natal da personagem, né, a Joana, uma trabalhadora rural, ela resolve se mudar para São Paulo para encontrar a irmã dela, a Tânia. E na segunda parte, a Flávia se muda com a personagem Mara, a companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. Então é um caminho oposto, elas estão saindo da cidade e indo rumo ao campo. Juliana Rojas, de Trabalhar Cansa, direção com o Marco Dutra, de Sinfonia da Necrópole, de As Boas Maneiras, também de uma série de outros trabalhos documentais, séries, rodando bastante aí na última década, a Juliana. Que tal Cidade Campo e o que você poderia comentar aí do cinema da Juliana, Grazi? Paulo, antes eu só faço uma pequena observação que eu esqueci o nome da nossa amiga Maria Isabel, produtora executiva do Betânia, que também está aqui presente e que ajuda a organizar toda essa loucura e essa festa. Não poderia esquecer. Em relação ao Cidade Campo, eu também faço uma pequena observação antes, porque eu fui para a sessão e a gente chegou 5 minutos atrasados lá. E aqui existe um rigor no festival que você realmente não entra depois de 5 minutos de atraso, mas nem com um decreto do presidente. Só que por muita sorte, tinha um outro realizador brasileiro, que está aqui participando do Talents, que é um amigo, ele participou da produção e é amigo da produtora e da diretora, e graças a ele eu consegui entrar, então eu perdi os primeiros 5 minutos do filme, mas cheguei na sessão, que também foi uma World Premiere, que aconteceu na Cidade das Artes, Academia das Artes, aqui de Berlim, que é um espaço muito bonito, uma arquitetura muito bonita, e é uma sala também com 500 lugares, uma projeção muito boa. A sala estava cheia, a sessão foi boa, porém eu não senti uma recepção tão calorosa do público, confesso, sendo muito sincero, comparado a outras sessões de outros filmes que eu estou assistindo aqui. O que eu percebi a Juliana, ela tem um público fiel, ela já tem um reconhecimento, já tem uma moral aqui em Berlim. Então você vê um certo frenesi depois da sessão, no momento do Q&A, né, das perguntas e respostas. Muita gente curiosa, muita gente querendo saber, querendo falar com a realizadora, com a produtora Sara Silveira, que também estava presente, e com o elenco do filme, com as atrizes que estavam presentes. O Cidade Campo é um filme que eu considero um filme muito simples em sua realização, não é um filme com grandes pretensões, ele é um filme, me parece, muito pessoal da diretora, e isso traz uma qualidade que são histórias próximas da realidade dela, então tem uma vontade muito sincera de falar de alguns temas. Tem já uma cena que está repercutindo muito, que é uma cena de sexo entre as atrizes, que ainda vai dar o que falar, que é uma cena corajosa. Mas eu acho que o grande ponto do filme é que ele não conecta de forma muito clara as duas histórias, né? A história da cidade e a história do campo. A história da cidade, ela tem a peculiaridade de trazer novamente a tragédia de Brumadinho, e isso foi falado após a sessão, isso foi discutido.
E a história do campo, das duas meninas que vão para a casa herdada por uma delas após a morte do pai, é uma história muito pessoal e onde entram alguns elementos fantásticos. Enfim, Cidade de Campo tem suas características de interesse, que já são peculiares do cinema da Juliana, que mistura gêneros, coloca elementos fantásticos, mas eu confesso que eu esperava um frenesi maior. O filme foi exibido, está participando da mostra Encounters, que é uma mostra secundária da mostra competitiva, que prioriza diretores e diretoras jovens e filmes com linguagens mais ousadas. Tem chance aí de conseguir alguma premiação. As Boas Maneiras, né, tinha sido lançado no Festival de Locarno, na Suíça, em 2017. Rodou bastante na Europa também. Chegou a estrear, inclusive, né? Teve distribuição na França, em Portugal, Polônia, Bélgica, Alemanha. Rodou bastante. Acho que é o principal filme até aqui da carreira da Juliana, também em direção com o Marco Dutra. Fico curioso para assistir na sequência Cidade Campo. E vamos falar dos curtas, que são as realizações que você também conseguiu bater um papo para a gente trazer aqui no programa, Grazi. Começando pelo Lapso, da Caroline Cavalcanti. É um filme que tem 2 adolescentes como protagonistas ali na periferia de Belo Horizonte, a Bel e o Juliano. Eles, após praticarem atos de vandalismo, acabam tendo que cumprir medidas socioeducativas, e é nesse trabalho que, obviamente, eles não estão muito afim de fazer a princípio, né? Eles estão fazendo por uma questão obrigatória da justiça. Eles passam a compartilhar a vida, compartilhar seus afetos, compartilhar os dramas da adolescência, da juventude. Lapso é um curta que rodou bastante. Eu tinha assistido no Festival de Curtas de São Paulo, depois assisti novamente numa sessão em Tiradentes, e fiquei bem feliz de saber que o pessoal em Berlim se sensibilizou também em levar o Lapso. Acho que é um filme muito honesto na sua abordagem, muito singelo, muito sensível, e que gera uma identificação pela fase da vida dos personagens, né, dos 2 adolescentes ali, do casal de adolescentes, de jovens, e também pela forma com que acompanha eles num olhar muito realista e muito sincero sobre essa fase da vida que é tão complicada, tão repleta de mistérios, de incertezas. E aí, Grazi, antes da gente ouvir a Caroline, o que você achou do Lapso? É verdade, Paulo. É um curta muito, muito legal e que teve uma recepção muito satisfatória aqui. E o Lapso foi exibido num programa de curtas muito, muito interessante. Eu achei que são curtas que dialogam entre si, cada um com uma linguagem, cada um com uma estética, cada um com uma narrativa diferente, mas com a temática muito parecida. E a Caroline falou um pouquinho depois da sessão, recebeu bastante aplausos, e eu acho que o que ela falou no nosso bate-papo contempla bastante aí o que eu consegui perceber do filme. Carolina, estamos aqui no Kino International, numa zona de uma herança soviética aqui de Berlim, numa sala de cinema que muitos da Berlinale dizem que é a mais linda de toda a capital alemã. Estreia do Lapso aqui em Berlim. Como é que foi? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória do filme para chegar aqui na Berlinale. Bom, o filme ele começou a trajetória no Kinofórum lá de São Paulo. Então a gente estreou no Festival Internacional de Curtas de São Paulo. E a gente foi agraciado com um prêmio de melhor filme pelo Canal Brasil. Então a gente ganhou essa alegria, assim, né? E esse pontapé aí para continuar, tá? O gasto para a gente seguir na carreira com ele. Então acho que foi um bom motivo, assim, né, para acreditar. E nisso a gente percorreu alguns festivais no Brasil, o Cine Ceará, a gente também esteve no Festival de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte, em Tiradentes agora, e chegamos a Berlim, que é um lugar, assim, muito especial, assim, né, tem toda
uma história, assim, né? Um dos maiores festivais do mundo. Então, a gente foi muito bem recebido aqui, sabe? O pessoal tem uma generosidade muito grande, assim, são muito gentis, assim, com a gente. Eu acho que para a nossa representatividade brasileira, da comunidade surda, é muito importante, né? Ampliar esse aspecto, assim, de exibições. Então, eu acho que isso tudo só vai continuar, assim, né? Só vai fazer a gente prosseguir mais, assim. Acho que é por aí o caminho que a gente tem feito. E o filme foi exibido hoje na Mostra Generation, que é uma mostra que dialoga com um público mais jovem, conversando com outros filmes de lugares, filmes completamente diferentes, de vários lugares do mundo. Sala cheia, público muito jovem na sala, para assistir um filme brasileiro de Minas Gerais, que conta uma história bem brasileira. Como que você está acompanhando essa repercussão dessa troca cultural entre Minas Gerais e Alemanha? Pois é o que eu estava falando agora há pouco, né? Tipo, impressionante, assim, como que o filme se torna diferente a cada exibição, a cada festival que a gente vai, porque é uma junção, né, de filmes que estão juntos ali naquela sessão. Então, cada vez é um filme diferente que eu assisto, porque os filmes acabam dialogando entre si, acabam se conectando, acabam talvez até algumas partes se distanciando ali, culturas diferentes, e isso é muito incrível, sim, isso é muito incrível, porque, de certa forma, um país como a Alemanha, assim, receber filmes de culturas tão diversas é muito incrível, né? Assim, a gente refletir sobre cada uma delas, assim, eu acho que é isso, é o que torna o cinema vivo, né? Porque a gente já gravou, eu já assisti 2.832 vezes esse filme e é muito gratificante vê-lo cada vez mais e vê-lo diferente e de diferentes formas, né? A cada sessão, assim. O grande trunfo do filme, na minha percepção, é a originalidade da premissa. Tudo ali no filme tem uma originalidade. A gente realmente, assim, pensa... Cara, que história curiosa, né? Realmente acontece isso no Brasil, no mundo, enfim, entre os jovens. E o filme tem elementos de uma comédia romântica, podemos dizer assim, mas com as características do universo onde ele é colocado. E de onde surgiu essa premissa, de onde surgiu essa construção do roteiro? Bom, acho que eu tentei trazer dois movimentos aí, que é esse tensionamento, né, com o sistema, essa repressão que a gente sofre, né, o Brasil passando por turbulências aí. A gente gravou ele na pandemia, já estava no final da pandemia, mas ainda assim estava com um governo um pouco atormentado ali por situações críticas. E também pelo fato de eu ser uma pessoa com deficiência auditiva, então isso me fez me aproximar da comunidade surda e foi algo que eu tentei conectar, assim, com esses dois personagens, né? Um personagem que é bem sonoro, né? E a outra personagem que é uma personagem surda, né? Que é uma atriz surda, né? Também periférica, relatando a vida dela ali, é o que ela realmente passa, né? É o que ela gosta de dizer, assim, é minha vida, cara, tipo, é o que eu faço numa periferia de São Paulo, na Zona Leste, e trazer isso foi massa, assim. Eu achei curioso que na sessão de hoje teve uma peculiaridade entre pelo menos 3 filmes, que é um final, vamos dizer assim, aberto, ou um final meio misterioso. Essa era a proposta do filme mesmo, porque ele tem um final que cabe ao espectador imaginar o que ele quiser. Eu acho que o filme inteiro, né, tá passível de interpretação, assim, né? Algumas pessoas já interpretaram de formas que eu nem imaginava, assim, né? Enfim, acho que vem de cada pessoa uma percepção. Mas, claro, tem as percepções padrão, assim, né? Que eu tenho de retorno, né? Mas o final do filme, o frame final do filme, veio muito de uma provocação
do consultor de roteiro. A gente passou por essa construção, né? Eu escrevi o roteiro, esbocei o roteiro, depois eu passei por uma consultoria. Tive 3 pessoas na consultoria que estão envolvidas muito nesse lugar, assim, também, né? De representatividade. E uma dessas pessoas, os 3, né? Assim, eu acho que contribuíram muito, né? Que foi o Igor Gomes, o Gabriel Leal e o Lucas Ferreira. O Lucas, inclusive, ele é assistente social, além de cineasta, então ele conseguiu me ajudar nesses elementos, assim, né? Mas o frame final, eu acho que foi uma provocação do Igor Gomes, assim, que é um cara incrível, que ele falou, cara, como que você quer se despedir, né, do filme? Como que você quer despedir, esses personagens vão despedir da gente, público ali, assistindo? Então, eu quis pensar numa imagem que fosse justamente essa, né, de afeto e afronta. Eles estão juntos ali, né, de mãos dadas, mas ao mesmo tempo, do outro lado daquele horizonte ali, ainda existe uma certa repressão, né? Me passou essa intenção mesmo que você disse num quê de ciclo que vai continuar, querendo dizer assim, a dificuldade para as novas gerações vai continuar existindo, mas com alguma sorte você pode encontrar algum parceiro, alguma parceira que você possa ter essa união para enfrentar essas dificuldades, né? Agora, fala um pouco mais dessa união desse casal protagonistas, né? Eles já eram atores, como é que foi essa preparação e essa escolha do elenco principal, que é a alma do filme? Só falando algo que eu quis muito trazer nesse sentido, que eu gosto muito de falar, é a linha de frente, né? Então eles estão numa linha de frente ali, mais passíveis de acontecer algo ali, né? Então acho que essa frase eu lembrei agora, assim, linha de frente, assim, tipo, eles estão nessa linha de frente, né? Ainda está muito difícil para as coisas acontecerem. Mas o casal, cara, eles já se conheciam e eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, assim. A gente fez um teste de elenco para encontrar essa atriz, né? O Juan eu já conhecia, e aí eu fiquei realmente muito grata, assim, por conhecer a Beatriz, que é a atriz que fez a Bel. Então, quando eu descobri que eles já se conheciam, eu falei, cara, vai ser muito mais fácil. Eles tinham acabado de gravar um longa-metragem lá em São Paulo, juntos, assim. Não contracenando tanto, mas eles já se conheciam nos bastidores, assim. E aí foi isso, a gente fez uma preparação, né, online, porque a gente ainda estava no período meio crítico da pandemia, assim, finalzinho já. Mas a gente fez uma preparação e depois a gente encontrou antes de gravar para experimentar, porque tipo, para mim o que funciona para mim é ter uma base ali do roteiro, tipo, sei o que eu quero contar, mas também quero deixar aberto para que eles tragam deles, né? Do Juan e da Beatriz mesmo, que eles podem trazer, assim, né, de vida, a forma, os trejeitos de andar, a forma de falar. A gente foi construindo isso junto, né? Claro, né, não é 100% do que você traz, né? Então você dose, assim, o que precisa ajustar ali. Então, te digo que eu ajustei muito pouco, assim, porque eu estava muito satisfeita com a atuação, né? Eu não precisei fazer muito, não, assim, eu indicava algo e foi muito simples, assim. A gente fez 3 ensaios presenciais, 3 dias de ensaio, e foi isso, assim, a gente já partiu para a gravação e tal, e foi lindo, assim. E depois de Lapso, Grazi, vamos falar de Quebrante, da Janaína Wagner, um filme que percorre ali as ruínas da rodovia transamazônica. Ele se passa ali na pequena cidade de Rurópolis, no Pará, e acompanha a Dona Erismar, que é conhecida lá na região como a Mulher das Cavernas. Quebrante também já tinha passado por alguns festivais, exibido aí em Berlim. Olha, na conversa que nós tivemos, a Janaína, que é uma cineasta que produz artes visuais, ou uma artista visual que faz filmes, fica a critério do espectador, ela contou um pouquinho da trajetória dela para chegar até esse filme Quebrante. E o Quebrante foi exibido aqui na Mostra Fórum de Curtas, que é uma mostra não competitiva e que prioriza os filmes que expandem completamente, né, a linguagem cinematográfica. O filme foi exibido no Kino Arsenal,
que é um cinema estatal aqui de Berlim, que fica no mesmo prédio da Cinemateca, na região central. E dentre os 4 filmes exibidos, o da Janaína foi o mais celebrado. Inclusive, nas perguntas e respostas após a sessão, ela foi a realizadora mais procurada. E ela contou um pouquinho, assim, o filme, ela tem uma característica do cinema dela que são filmes muito sensoriais e que atingem quem estiver assistindo a partir da sua sensibilidade, né? A minha companheira Amanda, que está aqui comigo assistindo, ela adorou o filme, que o filme fala muito sobre a energia da pedra, e ela vai para a Amazônia, vai para um lugar na Amazônia para falar do arrabalde do filme, do que acontece na região, de um jeito muito poético. Assim. Realmente a Janaína tem um domínio da linguagem. Eu gostei muito do filme, eu acho que ela tem uma carreira muito promissora pela frente. Fico muito curioso para quando ela lançar o seu primeiro longa-metragem, que eu já fiquei sabendo que está em processo de preparação. E o resto acho que ela vai contar bem aí no bate-papo que a gente teve. Jana, a gente está aqui no Kino Arsenal, neste cinema central de Berlim, no mesmo prédio onde fica a Cinemateca Alemã, estreia internacional do Quebrante, na Mostra Fórum, que é a mostra que tradicionalmente traz filmes que expandem os limites da linguagem no cinema. E antes de falar do Quebrante em si, eu queria que você resumisse a sua trajetória para ter chegado até aqui. Bom, muito obrigada pela oportunidade de falar do filme, fico muito contente. Bom, eu sou formada em artes plásticas e em jornalismo, e eu acho que, de verdade, agora, assim, tendo feito esse filme, eu tô muito feliz com o filme porque, como eu falei agora no Q&A, eu acho que com ele eu consegui realmente entender o tipo de cinema, o tipo de trabalho de arte, porque acho que as duas coisas estão bem entrelaçadas no trabalho que eu faço, que eu quero seguir realizando, assim, que é documentários experimentais que se expandem para outros lugares. Então, eu acho que é muito bom, assim, esses momentos na vida que a gente olha para trás e fala, nossa, realmente fez sentido o caminho até agora, assim. Conta um pouquinho dos curtas que você fez antes para chegar até o Quebrante, assim, porque eles têm uma conversa entre as temáticas. Sim. Bom, no início, quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz vários trabalhos em vídeo, também trabalho com instalação, pintura, desenho, outras mídias, mas durante a faculdade foi quando eu comecei a trabalhar com a mídia do vídeo, especificamente. E na época da faculdade, todos os filmes que eu fiz foram com imagens apropriadas do YouTube. Isso era 2010, né? Então ainda era uma época um pouco diferente da nossa época. Acho que a nossa relação com essas imagens de internet eram bem diferentes do que a gente tem agora. Que essa profusão, né, por conta do TikTok, Instagram, naquela época ali, quando eu estava fazendo isso, eu ainda tinha uma certa magia ou surpresa as coisas que a gente via no YouTube. Ainda era um portal muito específico, assim. Então tem ali uma série de filmes que eu fiz naquela época com esses vídeos apropriados. E aí depois, e todos eles tratando dessa temática que eu acho que os limites estruturais entre a subjetividade humana e os limites que o mundo concreto coloca. E esses limites podem ser histórias ou muros e paredes, assim. E aí, em 2016, eu recebi uma bolsa chamada Bolsa Pampulha. Fiquei 6 meses em Belo Horizonte e a Bolsa Pampulha foi o primeiro trabalho que eu fiz maior, assim, né? Porque era uma bolsa de 6 meses, uma residência de 6 meses em Belo Horizonte, que tinha uma verba de produção. Então, foi a primeira vez que eu tinha uma verba para fazer um trabalho novo, assim, um trabalho que ia ser comissionado. E aí, ali eu fiz um filme num campo de mineração desativado de ferro, que se chama Lobisomem, onde eu olhava para o campo de mineração desativado como um lobisomem contemporâneo, onde a imagem, não sei, a parte minerada seria o humano e o resto que sobra ali em volta, de natureza que não foi carcomida, o lobo. Então era esse campo de mineração desativado como essa grande boca de um lobisomem.
E esse trabalho foi muito importante por ter sido essa diferença, de eu ter realmente começado ali a filmar as minhas próprias coisas, e também por ter encontrado um personagem específico, que era a figura do lobisomem, que foi uma chave de abertura para várias questões que me interessavam no trabalho. Depois do lobisomem eu voltei para São Paulo durante um tempo, depois de Belo Horizonte, e aí eu passei num mestrado na França, fui morar na França, fiquei 5 anos ali, então foi nesse momento que eu fui. E aí, ali eu fiz um outro filme, também aí de uma forma totalmente independente, eu mesmo só levei a câmera e filmei, que era a história tem uma atração turística numa cidadezinha da França, que tem um elefante feito de madeira e ferro, e que é um elefante gigantesco, como se fosse um robô gigante, assim, onde as pessoas sobem para andar em círculos numa área bem gentrificada dessa cidade que chama Nantes. Esse filme chama Aventura, é um curta também, e ele também é muito ligado com as questões do lobisomem, mas de uma maneira diferente, mas tem procedimentos parecidos, que também tem um texto embaixo, no formato de uma legenda, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama O Meu Elefante, onde ele fala desse paquiderme que vive num mundo onde ninguém mais acredita nos bichos e duvida das coisas. E aí é um ensaio homenagem sobre esse elefante solitário robô que fica andando em círculos. Depois desse filme eu entrei nessa residência que é o Le Frenoir, e aí lá eles são uma residência produtora, né? Então eles produzem 2 trabalhos em 2 anos. E aí o trabalho do primeiro ano é um filme chamado Licantropia, que eu segui pesquisando a figura do lobisomem, mas aí de uma maneira mais expandida. Então eu vejo o filme quase como um fanzine, uma colagem sobre a representação do lobisomem em diferentes momentos da história. E aí é isso, é um filme de 27 minutos. Em seguida dele, a outra produção maior que veio é A Curupira e a Máquina do Destino, que também foi produzida pelo Frenoir. Foi meu filme de 2º ano. No meio desse tempo tem um outro filme chamado Cães Marinheiros, que eu filmei também sozinho, de uma maneira totalmente independente. Quando eu estava fazendo a pesquisa para Curupira, eu estava nessa estrada que é a BR-319, e aí numa cidadezinha ali, perdida assim no meio da estrada, que parecia a zona do Tarkovsky, assim, um lugar realmente muito ermo. E também usando esse procedimento do texto, só que dessa vez é um texto chamado Cães Marinheiros, que é um conto de um poeta português chamado Herberto Helder. E aí, quando eu estava fazendo essa viagem de pesquisa para Curupira, eu passei por essa cidade, que é uma cidade das ruínas da borracha, que chama Novairão. E tem uma lenda urbana que essa cidade foi devorada por formigas. Então tem também ali uma decrepitude assim, do progresso, que se repete em todos esses filmes também. E aí esse é o Cães Marinheiros. Então esse veio entre o Licantropia e A Curupira e a Máquina do Destino. E o Quebrante, ele conversa com Curupira porque os dois trazem essa temática dessa Amazônia do arrabalde, essa Amazônia que de certa forma é uma tragédia. De onde vem esse interesse seu pela Amazônia, essa obsessão, essa vontade de ir para lá filmar essas histórias? E como que você voltou diferente dessas 2 experiências, sobretudo da experiência do Quebrante? Bom, eu acho que por mais que eu não seja pertencente a esse território, sou uma pessoa que nasceu em São Paulo e que atualmente vive em São Paulo, eu acho que a história da Amazônia como imaginário e como história concreta, ela cruza a história da construção do Brasil e da construção da narrativa da história do Brasil de uma maneira e de uma forma, mesmo se a gente for pensar em questões formais, incontornável. Então, eu acho que existem ali, dentro dessas grandes construções, né, estradas, obras, esses projetos monumentais,
muitas histórias vão sendo traçadas no caminho da destruição. E eu acho que ali, assim como aparece numa placa, monumento no Quebrante, diz que a história do Amazonas ontem e hoje é seguidamente uma história que intercala e interlaça fantasia e realidade, epopeia e lenda, e mistério e história. Então eu acho que é uma fatia específica do Brasil de ontem e de hoje que ainda suscita muitas questões. E o que me interessa é realmente, como você disse muito bem, a tragédia desse sonho. Eu acho que a Amazônia também é uma maneira de a gente olhar para um sonho do Brasil e como às vezes os sonhos são, na cabeça de algumas pessoas, sonhos, na cabeça de outras, pesadelos. E eu estou interessada, acho que, em olhar aonde que esses sonhos e pesadelos se cruzam, e eu acho que é muito forte que eles se cruzem num lugar, num território concreto. Então, por isso que eu tenho ido para esse território. Legal. E a gente tá aqui numa sala de cinema que tá começando a encher numa sessão, né? O Festival de Berlim não para. E o seu filme, ele mostrou uma potência. Como os outros que eu já tinha assistido, ele mostrou uma potência que eu considero muito curiosa, porque eu poderia dizer que o cinema que você faz é um cinema mais difícil, mais hermético, numa primeira impressão. Mas eu percebo que ele tem uma potência, assim, é um filme que talvez, se for exibido numa praça para um público gigantesco que não está acostumado com cinema, as pessoas vão ficar vidradas e vão ficar entretidas e talvez emocionadas com o filme. Como é que é essa construção? Você tem esse pensamento narrativo na preparação do seu filme ou não? Eu fico muito curioso com esse processo criativo. Como é que é possível dizer um pouquinho de como que é a preparação dos filmes? Sim, bom, eu parto sempre de uma imagem, assim, eu acho que a imagem principal desse filme era essa ideia de construir, talvez a segunda imagem era a ideia de construir esse cinema dentro de uma caverna, que é um projeto desse artista de land art americano chamado Robert Smithson, que chama o verdadeiro cinema underground, cinema caverna, que é construir um cinema dentro de uma caverna onde os espectadores são as próprias pedras. Mas antes disso, a imagem era a imagem do cruzamento entre uma linha reta, que é a estrada, essa cicatriz assim na terra, e uma caverna, que é essa outra forma arredondada. Então, um corte de uma grande pedra e o que se produz na fricção desse corte. Essa era a imagem inicial. E aí, a partir dela, outras imagens vão vindo. E eu sempre trabalho primeiro pensando as imagens como quadros, que eu vou encontrar uma maneira de concretizar. E aí, a segunda parte é como que eu intercalo esses quadros. Mas primeiro eu parto de uma série de imagens, e aí depois, muito no processo da montagem, depois que eu já filmei, que eu vou tentar encontrar essa maneira de costurar eles, que faça sentido e que não seja hermética, porque para mim é muito gratificante que o filme seja, não sei, compreensível ou inteligível, ou que seja sensível a pessoas de diferentes repertórios, assim. Então, também todos esses elementos pops que aparecem, também acho que são maneiras de chegar nisso, porque não tem nada mais pop do que a lua, eu acho, assim, né? E as músicas, mesmo na Curupira também, eu tento trabalhar com esse lugar do pop, que é um lugar que me interessa muito mesmo. Que é como a imagem, a gente, né, o Brasil é um país onde a televisão tem um papel gigantesco, e eu sou uma pessoa que, assim como muitas pessoas da geração dos anos 90, eu acho, foram formadas muito pela televisão, né? Por ver novela, por ver filme de sessão da tarde. Então, tudo isso eu acho que é uma referência gigante que fica ali flutuando na minha cabeça. E só para registrar duas outras presenças brasileiras no festival, Dormir de Olhos Abertos tem uma produção brasileira, a direção é alemã, Nelly Wollatz,
e ele é filmado no Recife, ele tem uma produção brasileira. O filme é uma coisa meio Lost in Translation, né? A coisa do turista, né? Da pessoa de fora, ou turista tá um pouco com dificuldades de comunicação e de convivência em outro país. O filme tem uma turista taiwanesa meio perdida no Recife, tem também um vendedor chinês numa loja de guarda-chuva na capital pernambucana, histórias que vão se cruzando ali no Recife. Outra história, por exemplo, uma jovem que trabalha para a tia dela numa loja de roupas, e o filme tem essa produção bem espalhada pelo mundo, né? Brasil, Taiwan, Argentina e Alemanha, uma direção alemã, mas tem esse braço brasileiro e leva também o Recife para a tela. E outro filme que tem, de certa forma, uma participação brasileira é o Shikun, filme israelense, dirigido pelo Amos Gitai, uma produção da empresa brasileira Ventre Studio, é uma adaptação da peça Rinoceronte e, segundo o diretor, um grito contra a política do governo atual de Israel. O texto trata também de uma espécie de uma alegoria do autoritarismo, então um filme bastante quente para o debate contemporâneo, principalmente diante dos ataques de Israel à região da Palestina. Brasil presente também com 2 produções de longas, além, claro, de filmes no Laboratório para Talentos, em finalização, e das dezenas de produtoras que estão aí em Berlim. O papo que os brasileiros estão tendo por aqui nos bastidores é de que é um ano de retomada, após alguns anos aí de dificuldade, tanto de pandemia quanto de conflitos políticos. Então, eu acho que o festival como um todo, eu sinto que realmente ele está num ano espetacular. Assim, se a participação brasileira esse ano não é tão considerável, não é tão extraordinária quanto em outros anos, ela já é um sinal de que Berlim voltou a olhar o cinema brasileiro com atenção. E para além da seleção, esse ano, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele, através de um programa chamado Criativa SP, ele apoiou a visita de algumas produtoras aqui para as reuniões de mercado, e também muitas produtoras vieram por conta, e eu acho que isso é uma política que deve ser mantida, independente, é uma política de Estado que deve ser mantida, cultural, independente do governo que esteja eleito, porque é realmente uma pulsação. E anteontem, dia 19, aqui aconteceu a recepção da Embaixada Brasileira, que foi um dos eventos mais procurados e celebrados aqui da Berlinale, né? Muita gente presente, realizadores do mundo inteiro, mas os brasileiros, muita gente que eu vi aqui, Kairin Anus, que é um residente aqui de Berlim, diretor de filmes como Madame Satã, Praia do Futuro, Céu de Sueli, e estava aqui o Ali Muritiba, diretor da série Cangaço Novo, diretor de filmes como Deserto Particular, e muita gente. Sara Silveira, produtora da 19 Filmes. E o grande destaque desse dia foi a apresentação do Boi, o mesmo Boi que foi apresentado ali na estreia de Betânia. O Bota foi convidado, e toda a trupe de artistas foram convidados para apresentar o Boi na Embaixada. Então foi um momento em que todo mundo fez a roda, entrou na roda, e puxado pelo mestre Tião, foi brincar de boi aqui na Embaixada. Realmente uma noite inesquecível. Legal demais. Vamos dar um giro pela participação do Brasil em Berlim nos últimos anos. Eu vou fazer um recorte temporal, começar por os últimos 5 anos, digamos, de 2019 para cá. O Brasil, no ano passado, 2023, teve o filme Propriedade, na Mostra Panorama. E em 2022, o Fogaréu, da Flávia Neves, foi premiado, ficou em 3º lugar no prêmio do público, uma boa referência aí da presença do Brasil na Mostra Panorama. 2021, A Última Floresta, do Luiz Bolognese, também premiado, esse sim com o prêmio principal do público na Mostra Panorama. 2020 teve a presença do Kairin Ainuz, que você citou, com o Narges A, ele que já
já é uma presença muito constante. Aeroporto Central, outro filme dele, passou em 2018. Praia do Futuro, lá em 2014, passou na competição. Outros filmes que eu poderia citar, também em 2020, teve Todos os Mortos na competitiva, Cidade Pássaro na Panorama, outros filmes da época aí acabando sendo premiados. Tinta Bruta levou o prêmio TED como melhor ficção, Bicha Travesti levou um prêmio TED como melhor documentário. Eu destacaria também que 2019, um ano bem importante para o cinema brasileiro, pela presença de Marighella, esse fora da competição, né? Filme do Wagner Moura, e também um momento ali que a Mostra Panorama exibiu Divino Amor, do Gabriel Mascaro, exibiu Greta, do Armando Praça. Acho que são alguns destaques que poderia citar. Aproveito para registrar também os filmes do Marcelo Gomes, né? Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, passou entre os documentários. Anos antes, Joaquim passou na competição. E ainda, lá em 2014, O Homem das Multidões, que ele dirigiu junto com o Cal Guimarães, também foi exibido na Panorama. Que tal, Grazi? É interessante dizer, Paulo, que se você pegar realmente a participação brasileira do século passado para esse, no Festival de Berlim, como antigamente era realmente uma raridade um filme brasileiro participar do festival, e existia uma coisa que era uma certa indicação, né, da Ancine ou da agência, da empresa de cinema de sua época, que tinha que fazer um lobby, uma política muito grande. De uns tempos para cá, com uma certa polarização maior do cinema brasileiro, já pós-retomada, vamos colocar assim, de 2010 para cá, os filmes já conseguiram uma inserção maior, não só na mostra competitiva, mas nas mostras paralelas, nas mostras diversas, porque o festival ele possui uma organização complexa, e são pelo menos 4 mostras principais, e a Mostra Panorama, que é a mostra que mais abraça o cinema brasileiro, se você pegar numericamente, é muito curiosa, porque ela é uma mostra que foge da competição, mas que ela tem o prêmio do público, que é o prêmio, eu considero o segundo prêmio mais importante, só perde para o Urso de Ouro, em termos de relevância. Porque deu para ver como o público ele faz questão de votar no final da sessão, né? Todo mundo recebe uma cédula, uma curiosidade de que aqui o voto é de trás para frente, então você pode votar de 1 a 6, 1 é o voto máximo, 6 é o voto mínimo, e as pessoas realmente não saem dessa sessão sem votar. Eu achei um rigor muito impressionante, e fazem questão de dar eu vejo que as notas são reais, você pode colocar uma observação sobre o filme na cédula. Então, os filmes brasileiros, por exemplo, que ganharam o prêmio do público, que foi o Que Horas Ela Volta, em 2015, e A Última Floresta, em 2021, são grandes filmes, não à toa são filmes que já estão marcados, são filmes que já têm o seu lugar na história, né? A Última Floresta ganhou esse prêmio através de uma mostra online, que foi no ano da pandemia, mas O Que Horas Ela Volta é um filme que marcou a época aqui. Foi aplaudido por 10 minutos, segundo os relatos da época, e ganhou esse prêmio principal. A gente teve um destaque também na mostra competitiva nesse século, que foi com Tropa de Elite, né, em 2008, que surpreendeu a todos ganhando o Urso de Ouro. Só havia acontecido com o Central do Brasil em 98, que também ganhou o Urso de Ouro, é o prêmio principal. E o Brasil, recentemente, tem sempre uma expectativa com o TED Beer, o TED Awards, que é o prêmio da comunidade LGBTQIA+, que pega filmes de todas as mostras com alguma temática relacionada a essa militância, e dá um prêmio muito festejado, né? O Brasil ganhou esse prêmio com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, em 2014, e como você já citou, em 2020, ganhando a dobradinha Bicha Travesti e Tinta Bruta. Boa, você citou o Que Horas Ela Volta, em 2015, da Ana Mulaer. Ela voltou na Mostra Panorama no ano seguinte, com Mãe Só Uma, também uma realizadora brasileira muito presente em Berlim. Eu destacaria também o ano de 2017, com
4 longas que renderam muito aqui no Central Cine Brasil, como Nossos Pais, da Laís Bodans, que passou na Panorama, Pendular, da Júlia Murat, passou na Panorama, Vazante, da Daniela Thomas, também na Mostra Panorama, e No Intenso Agora, do João Moreira Salles, entre os documentários, né, a Panorama Doc, 4 longas que renderam demais, né? Em 2017, uma presença bem firme do Brasil. Como você citou, 2014 é um ano muito marcado por Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, esse sucesso do Daniel Ribeiro, que está completando 10 anos, portanto, da sua estreia nesse fevereiro de 2024. E aí a gente tem um salto ali de 2014 para uma repercussão maior, né, para uma presença novamente do cinema brasileiro, né, fazendo essa lista retroativa, para 2008 e 2007. 2008, ano de Tropa de Elite, Urso de Ouro, filme do Zé Padilha, e 2007, outro filme muito marcante do cinema brasileiro, competiu em Berlim, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger, que voltou depois em 2012. Aí a gente tem um salto, né, nessa representatividade brasileira para a Central do Brasil, já em 98, Urso de Ouro. E só para citar filmes do já distante século passado, Grazi, saber se você tem algum comentário, algum destaque entre eles. Ilha das Flores, reconhecido também com Urso de Prata lá em 90. A Queda passou na Mostra Competitiva, prêmio especial do júri em 77, Os Deuses e os Mortos, exibido em 70, Os Fuzis, Urso de Prata, prêmio especial do júri lá em 64, e Os Cafajestes em 63. Algum comentário aí para a gente passar a régua nessa história brasileira em Berlim? Paulo, minha vontade era conseguir voltar no tempo e estar aqui em Berlim nas estreias de filmes como a Ilha das Flores e Central do Brasil. Na minha pesquisa rápida que eu fiz aqui nos jornais da época, parece que o Central do Brasil foi aplaudido de pé durante 10 minutos e com gente dizendo que nascia ali uma obra-prima, nascia ali um clássico, e isso é um acontecimento muito raro, porque apesar da festa e apesar do glamour e do respeito que o festival tem com os filmes, eu sinto aqui um pé no chão muito grande em relação a essa exaltação. Quer dizer, o filme primeiro tem que cumprir aqui o seu ritual para depois receber um certo louro maior, assim. Mas esses 2 filmes, né, que a gente sabe hoje em dia que são obras-primas e que foram premiados, foram consagrados aqui em Berlim, eu tenho muita vontade de ter estado aqui presente. Boa. Cada ano tem uma seleção, né? Não dá para a gente prever o futuro. Cada ano vai ter uma concorrência nova e um novo momento do cinema, mas acho que dá para dizer que o Brasil vai estar sempre presente em Berlim pelo interesse de um público internacional para o nosso cinema, pela diversidade do nosso cinema, né? A gente falou de Betânia, Cidade Campo, Lapso e Quebrante, filmes completamente diferentes entre si, né? O Brasil tem essa capacidade de enviar filmes com uma diversidade impressionante, né? Uma riqueza de diversidade que acho que é, de fato, a marca do nosso cinema. E é bom saber que a presença brasileira, da arte e da cultura brasileira, a presença está sendo muito forte, muito interessante aí em Berlim. Grazi, valeu pelo papo, pelo seu tempo aí em viagem. Capricha no agasalho, porque deve estar feio o negócio por aí. E a gente se fala na semana que vem, aí sim com Marcelo Bota, para tratar mais profundamente de Betânia e para vocês também levarem para o programa aqui uma última impressão de premiados nos dias finais de Berlim. Valeu! Valeu, Paulo. Eu coloco minha jaqueta e você se prepara para curtir uma praia carioca. Vamos nessa! Bora! Porto de Sofia! Então, essa bolsa é para jogar no Chile, uma temporada. E eu queria te ver mais.
Você também já menstruou esse mês? Já, mas por quê? Eu não quero ter. Só preciso saber como. O médico que a minha irmã foi, cobrou R$8.600. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara mesmo. Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem. Joga a porra do seu futuro no lixo! Tô aqui. A gente tá junto. Começando então a segunda parte deste Central Cine, você já ouviu o trailer de Levante. Levante foi premiado em Cannes pela crítica internacional, foi laureado também pelo Júri Jovem em Roterdã, levou melhor longa de ficção em Biarritz, melhor filme ibero-americano em Palm Springs, melhor filme no Mix Brasil, entre vários outros prêmios, Fest Aruanda, Festival do Rio. Rodou com muita expectativa, com muita valorização, com muito reconhecimento pelo circuito de festivais e chega agora aos cinemas aqui do Brasil neste 22 de fevereiro. O filme da diretora Lila Halla tem como protagonista Sofia, vivida pela Ayomi Domenica, que aos 17 anos está num momento decisivo da sua carreira como jogadora de vôlei. Ela tem um jogo muito importante e descobre uma gravidez indesejada. A Sofia, então, tenta interrompê-la de forma clandestina diante da proibição, da criminalização do aborto no Brasil, se vê alvo de ataques de um grupo conservador e aí se fortalece pela sua rede de apoio a partir das suas amizades no time de vôlei, também da sua técnica, a Sol, vivida pela Grace Passot, e do pai dela, figura importante também nessa história, o João, que é interpretado pelo Rômulo Braga. Vamos ouvir, então, um papo que eu tive com a diretora, a Lila, também com a protagonista, a Ayomi, para falar um pouquinho de Levante, que está chegando no cinema. Eu queria ouvir de você primeiro, Lila, a questão que eu achei muito interessante, eu gostei muito no filme, a forma com que você se dedicou a se aprofundar também na questão do vôlei e na questão das abelhas e da produção do mel. Digo isso porque, à primeira vista, pode parecer algo só acessório, mas à medida que a gente vai mergulhando no filme, é muito doido como aquelas abelhas interagindo e também o vestiário, essas duas imagens dão conta da complexidade que a protagonista vai precisar, né, do apoio que ela vai precisar levar e de tudo isso. Queria que você contasse um pouco da escolha, por que do vôlei, por que das abelhas, se isso te acompanhou desde o começo. Obrigada pela pergunta, super interessante. Também me faz falar de uma outra maneira sobre as coisas também. O vôlei tem muito esse lugar de estratégia de equipe, de corpo em jogo, de corpo em jogo, né? Acho que assim, eu amaria fazer um filme sobre roller derby, que eu adoro assistir. Só que é isso, que estratégias são essas coletivas, né? Mas o vôlei em si surgiu muito quando a gente estava na fronteira Brasil-Uruguai, eu e a Mari, e dessa ideia, dessa cartografia política dividida por dois lados, uma rede que atravessa, você olha uma quadra por cima, né? Ela a rede é essa fronteira entre dois mundos, e aí não à toa no filme, em algum momento, o time supostamente adversário atravessa essa rede para ajudar, porque a questão é muito maior do que a final do campeonato, né? Então, essa imagem dos dois lados, uma cartografia política, Brasil, Uruguai, feminino, masculino, essas cartografias políticas precisam cair, assim, né? Esse lugar onde a fronteira ela tem que ser de encontro e não de separação, foram muito pungentes na questão do vôlei. E às vezes, no caminho desse filme, as coisas vão surgindo, às vezes elas vão surgindo, a gente começa a buscar, né, puxar fios, e elas ficam e vão ganhando sentido cada vez mais e norteando de alguma maneira a dramaturgia, e às vezes a gente puxa, chega uma hora que dali não sai nada e a coisa vai embora, né? E isso aconteceu de várias maneiras diferentes ao longo desse filme. Tanto o vôlei como o mel ficaram nesse lugar, e cada vez mais que a gente, quanto mais a gente mergulhava
nas histórias, mais elas iam também dando pistas para a gente de metáforas, né? O Mel, ele entra muito nesse lugar, né? Esse zumbido dessa bola de neve, ao mesmo tempo essa organização coletiva. Tem uma imagem que não está no filme, mas que eu acho que é muito simbólica, assim, que é além da coisa do cortar as asas, da abelha rainha, tudo que está no filme que você está vendo, o Mel como esse lugar que também dá relação familiar, Alicia, que é o nome da mãe, é o nome do Mel que eles fazem, essa presença, essa cura ali no final, né? Esse lugar de purificação. Tem muitas coisas, eu vou tentar não... Eu começo a falar e não paro, né? Eu vou tentar não me ater, mas só te dando umas dicas de caminho, assim, mas eu acho que tem um lugar da apicultura que é essa organização de time também. Tem uma história, uma das várias histórias com todos os apicultores, as apicultoras que a gente entrevistou nesse processo, que eu achava linda, que assim, quando um animal grande, um inseto grande, um grilo, um bicho muito maior do que elas invade a colmeia, as abelhas se unem e usam o própolis, que elas geralmente usam para outras coisas, para mumificar coletivamente esse invasor e expulsar. Então, se vê um grilo na colmeia. E de alguma maneira tem muito a ver com esse filme também, né? Então, eu acho que esses universos pelos quais a história do Levante atravessa, eles vão ajudando a gente a contar a premissa do próprio filme, né? E tanto no vôlei, nessa travessia, como eu falava, como nessa organização coletiva das abelhas, como no cuidado que o mel tem como símbolo ali pra gente. Boa, legal. E eu queria saber da Yomi, como que para você se dá esse protagonismo nesse ambiente de turma? Porque para mim Levante é um filme de turma. Eu entrei muito na onda de vocês ali. É um filme mais de galera do que de uma personagem que exatamente rouba a cena. Claro que tem seu protagonismo, mas enfim, eu fiquei muito encantado com essa capacidade, que acho que é um desafio de todo filme dessa forma, de nos passar a impressão de que vocês de fato se conheciam há muito tempo, de que aquele time é um time de fato formado por gente que ou estudou junto, ou morava na mesma rua, não é simplesmente um clube, né? Que uma pessoa foi lá um belo dia e conheceu. Como que você viu isso depois na tela? Tem a sua figura, tá lá nas imagens de divulgação, tá lá na sinopse, tem a Sofia muito forte, mas esse protagonismo, não sei se vocês concordam, mas para mim muito da turma mesmo. Total. A grande coisa desse filme é o coletivo, em todas as circunstâncias, em todas as óticas, positivamente, e também, por outro lado, essa força violenta, ela também não é individual. Mas o grande ponto do filme e o relato e o levante dele é mostrar um caminho possível de acolhimento, de possibilidade de vida, de alegria, que é o que esse coletivo propõe, né? Olha, esse formato, como foi feito, e até esse protagonismo também ser dividido com esse coletivo foi e está sendo fundamental, porque é um filme muito difícil. Se for pensar só no tema e só no peso da história, o simples fato de lidar com tudo isso, de contar essa história muito, muito bem dividida entre tanta gente, já é, já é muita coisa, já foi muito importante, já tem sido. A gente ir para lugares e falar sobre o filme com tanta gente, poder trocar com tantas pessoas, não só quem faz parte do elenco, mas as outras pessoas dos outros departamentos também poderem trocar diretamente com a gente também foi muito importante. A gente tinha uma troca muito papo reto e muito honesta e horizontal, assim, com o figurino, com caracterização, direção de arte, o som, a própria Lila em todas as pontas que ela assume também. Tudo isso, eu acho que além de trazer esse ar de que a gente é muito íntimo, e de fato a gente se tornou, traz muita honestidade para o trabalho, porque todo mundo se vulnerabilizou muito para contar uma história muito real, justa e com tantas interseccionalidades, né? Porque no fim das contas
é tanta camada, tanta coisa que o filme tem, que a gente daria para fazer 200 filmes a partir desse. Ele só é tudo isso porque todo mundo foi muito generoso. E eu sinto que muito do que tem no meu trabalho, assim, e na construção da Sofia é porque todo mundo foi muito generoso também. Cada encontro foi uma história individual, cada contracenação foi um alimento muito grande também para essa personagem. Então, eu sinto que todos esses protagonismos, eles são generosos uns com os outros, eles se alimentam e fazem com que essa história seja muito mais do que uma história individual e que a gente saia de lá sabendo que a gente está falando de milhões de pessoas e falando de coletivo. A gente sai com essa convicção de que é um filme sobre grupo. Você saiu com isso, tipo, é um filme de galera. É um filme de galera. Por conta disso, também. Por ter tanta entrega. E essa escolha muito precisa da Lila também. Foi um desejo desde o do começo, assim, né? E a gente Um sempre desejo de teve. cada uma dessas. Eu mudei? Tá O bem. desejo de cada uma dessas pessoas que foram entrando com a gente, né? Então foi se tornando um desejo de muitos. E por fim, rapidinho para eu não estourar também, queria saber, Lila, a responsabilidade de tratar de um tema como o aborto, como... De verdade que é até a pergunta para eu falar rápido, para não estourar o tempo. Ah, eu já vi a mensagenzinha aqui. Segue! Assim, tentando fechar um pouco a pergunta, no sentido de que eu acho que o filme ele é otimista, eu acho que você não quis fazer um filme, digamos, um filme denúncia pesado. Ele tem lá a denúncia, mas ele é otimista. O próprio nome nos remete a uma coisa para cima. Queria saber se em algum momento como que você foi mediando isso de pensar, cara, né, minha impressão, né? Não quero fazer um filme que seja tão barra pesada dentro de um assunto tão denso, eu preciso de alguma forma também levantar junto dessas pessoas. Claro, conscientemente, sem saber como, mas é isso, assim, o lindo desse processo é que a gente também se jogava entendendo ao longo dele como fazer, mas esse filme atravessou um momento político muito complexo, né? E um momento político onde e ele também foi se moldando como resposta, como estratégia de sobrevivência dentro desse momento, né? Em janeiro de 2019, a gente cria essa cena clímax da quadra, assim, como resposta à raiva, maneira de elaborar, e o cinema tem muito esse lugar também, né? E nos últimos anos, e sobretudo ali nesse combo pandemônio, pandemia, desgoverno, necropolítica absoluta, assim, ficou muito pulsante esse lugar de que a estratégia política ali ela não poderia ser de medo, ela não poderia ser de solidão, ela tinha que ser de organização, ela tinha que ser alegre, ela tinha que ser de afeto e ela tinha que ser faca na bota, assim, né? Acho que quanto mais tempo a gente foi demorando, o filme a Dodô acompanhou muitos desses anos, né? E acho que a cada ano que passava e a cada obstáculo que a gente tinha que enfrentar e a cada desmoronamento né, que o Brasil enfrenta e que as pessoas enfrentam e essa situação em específico da justiça reprodutiva que já era péssima, piorando horrendamente, sendo perseguida assim objetivamente por uma pastora nomeada ministra, era uma loucura, era um delírio assim, e que foi um pouco intuitivo ao longo do processo, né? Como resultado de tanto processo, de tanta história, mas também visceral num lugar de que sair dessa lama era compulsão de vida, não era compulsão de morte, assim, e era coletivamente, né? Então acho que é um pouco que moveu esse caminho num sentido
ideológico estético do filme, né? Acho que o papo com elas já deixou bem claro. Eu gostei bastante de Levante. Eu gostei muito de ver o time de vôlei como essa rede de apoio, de ver o esporte, ver o vestiário, ver essa parceria que a gente cria diante de uma relação esportiva se tornar a rede de apoio na prática e também ser, de certa forma, uma metáfora para a nossa forma mais coletiva de levar a vida e de enfrentar as dificuldades. Como eu disse logo na primeira pergunta, é muito interessante também ver a construção do personagem do pai da protagonista, o João, que tem essa atividade na apicultura, né, que trabalha ali com as abelhas, com o mel, e que você vai vendo o desenvolvimento dele como alguém mais parceiro da filha à medida que o drama dela vai evoluindo. Esse choque muito claro com o grupo conservador, ainda que não seja exatamente nominado em termos de uma religião ou de um espectro político de forma mais direta, mas claro, estamos num Brasil dos anos 20, do século 21, não precisa ir muito longe para conseguir entender os grupos que estão ali muito bem representados. E essa relação com o Uruguai, né? O filme, em determinado momento, viaja até o Uruguai, a Sofia tenta ir atrás de uma localidade em que ela possa fazer um aborto seguro, né? Um aborto sob o direito da lei, digamos assim. Então tem também essa relação de fronteira, de vizinho. Então acho que o filme trata desse tema tão sério e tão duro, tão urgente, que é o aborto, mas de uma forma, como eu até falei ali na última pergunta, e a Lila traz também na resposta, de uma forma que seja para frente, que seja de união propositiva, que seja de apoio com foco nas coisas darem certo, né? Não que seja num sentido de lamento ou num sentido de derrota política. Muito longe disso. É um filme otimista, é um filme que mostra a força desse grupo, a força desse grupo de jovens que está ali unido pelo esporte, unido pelo vôlei, por uma relação que se dá ali na quadra, no vestiário, mas que também se mostra como uma força coletiva diante do conservadorismo, diante, muitas vezes, de um certo isolamento, né, de uma jovem que tem uma gravidez indesejada e de uma demanda de enfrentamento à vida pública escancara ali para esse grupo diante dessa questão pessoal vivida pela protagonista. Gostei demais de Levante, acho que é um filme que, assistindo só agora, né, não consegui ver nos festivais, faz todo sentido ele ter todo o reconhecimento que teve, faz todo sentido ele ter sido um representante do cinema brasileiro tão forte nos festivais lá fora, e torço muito para Levante ser bastante assistido por todo o país. A Sofia estava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica. Por favor. E temos as evidências médicas da gravidez. A gente vai entrar nessa quadra com sangue no olho. Não cabe no colo, nem caule, nem talo. Não cabe no corpo, rainha assim. Levanto no toque. Se eu cair? Esse levanto. Levanto no toque, não chegue no bloco. Eu sei que posso. Levante em mim. Dá um giro pelas últimas notícias do cinema brasileiro. Além de Levante, estreia também nessa quinta-feira, 22, a comédia dramática Cedo Demais, do José Lavini. Tem a Tati Lopes, o Yuri Marçal, o Vitor Tiré. É um filme ali de confusões de juventude entre amigos. O José Lavini é um diretor de vários produtos da televisão, né? Episódios do Você Decide, Caceta e Planeta, a série O Sistema, uma criação da Fernanda Young e do Alexandre Machado. Então, uma figura já conhecida do audiovisual brasileiro, lançando uma nova comédia. De 22 a 28 de fevereiro acontece mais uma edição da Semana de Cinema em todo o país, com ingressos promocionais a partir de R$ 12. A mobilização vale para as principais redes espalhadas pelo Brasil e contempla também combos, lanchonete, coisa do tipo, já que a grana é, de fato, um dos problemas da distribuição do nosso cinema. Vale destacar essa semana promocional
em praticamente todas as principais redes que têm salas pelo país. O Instituto Zeca Pagodinho, em parceria com a Escola Brasileira de Audiovisual, estão lançando o primeiro Festival de Cinema de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Inscrições para curtas de até 20 minutos, filmes que podem ser enviados até o próximo 10 de março. Está lá em festivaldexerém.com.br. Saudar mais uma mostra, mais um festival para espalhar, descentralizar o cinema brasileiro. Muito legal a iniciativa do Instituto do Zeca. Aumenta que é Rock and Roll, direção de Tomás Portela e que tem como destaque do elenco Johnny Massaro, anunciou sua data de estreia, 11 de abril. O filme é baseado no livro A Onda Maldita, do Luiz Antônio Melo, narra o surgimento da Rádio Fluminense FM, a Maldita, que nos anos 80, ali com jovens produtores, jovens repórteres e locutores, a rádio conseguiu consolidar o rock brasileiro no rádio, conseguiu fortalecer a cena do rock, espalhar a palavra do rock and roll no rádio. Uma coprodução da Globo Filmes e da Mística, a distribuição é da H2O Filmes. O 19º Panorama Coisa de Cinema acontece em Salvador de 14 a 20 de março, está anunciando nas redes as oficinas, as equipes de júri, coisa e tal. E 14 de março lembra duas figuras que serão centrais na programação. Castro Alves, que nasceu em 14 de março de 1847, e Glauber Rocha, que nasceu em 14 de março de 1939. Tem oficina de crítica, tem também o Panlab de montagem, que vai ter nessa edição a grande Cristina Amaral, e a gente segue acompanhando a programação do Panorama Coisa de Cinema, dessa já tradicional mostra lá de Salvador, aqui no Central Cine. Deu na coluna do Anselmo Góes, no jornal Globo, que o Banco Itaú vendeu sua parte na rede de cinemas, né, do Espaço Itaú para o Cinesystem, a rede de salas do Paraná. O Itaú, que tocava esses cinemas há muitas décadas, cortou então seu último laço com as salas de cinema. Segundo aqui a coluna do Anselmo Góes, o negócio será anunciado no mês de março. O Espaço Itaú já tinha fechado 17 salas em 2021, né? As salas de Salvador, de Curitiba, de Porto Alegre. Terminou o desmonte. Deve estar faltando dinheiro, né, para o Itaú. Eu, como correntista, infelizmente, há muito tempo, né? Que pena que a gente não consegue ainda viver sem os bancos. Eu lamento, né, que o banco deve estar passando por um momento muito difícil. Deve dar muito trabalho, de fato, para quem lucra bilhão manter uma mísera sala de cinema num país como o Brasil. Mas vamos falar de coisa boa. A TV Brasil lançou seu primeiro filme original nessa nova gestão, logo nesse final de semana após o Carnaval, e a gente recomenda aqui o Estação Oswaldo Cruz. É uma direção da Alice Lanari, está à frente dos projetos lá na emissora pública e que passeia pelo bairro que é o berço do samba no Rio de Janeiro, conduzido ali, né, um passeio conduzido pelo grande Marquinhos de Oswaldo Cruz, passa pelo Trem do Samba, evento que celebra o Dia Nacional do Samba na cidade do Rio de Janeiro. A gente fecha com um trechinho, o início de Estação Oswaldo Cruz, tá lá no canal do YouTube da TV Brasil, e fica a nossa recomendação de prestigiar um filme original, uma produção original desse novo momento da TV pública brasileira. Voltamos na semana que vem. Até lá, tchau. Todos contam maravilha de seus bairros. Hoje peço licença e vou falar do meu. Porque eu tenho a nítida impressão de quem mora em Oswaldo Cruz vive perto de Deus. Quem vislumbrar o panorama ao passar nesse lugar, por certo não há de acreditar que a passarada, ao romper da madrugada, vem o povo do meu bairro despertar. Pela ordem natural das coisas, Oswaldo Cruz é um berço de bambas, pois lá existe a famosa Portela, um verdadeiro poderio do samba. Quem viver todos os dias cercado pela nostalgia, aceite os conselhos meus. Vem morar em Oswaldo Cruz, vem gozar as delícias mandadas por Deus. Meu nome é Marcos Sampaio de Alcântara, nome de batismo, né? E
nas artes Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor e com muito orgulho sambista.